Boa noite, meus irmãos. Tivemos um pequeno problema técnico, mas já estamos de volta. Vamos ler o nosso Evangelho, dar os recados e começar nossa exposição na noite de hoje, no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos, do item número 1, Festim das Núpcias. Caímos no capítulo 18, muitos chamados de poucos escolhidos. Muito se pedirá àqueles que muito recebeu. O servidor que soube a vontade de seu senhor e que todavia não estiver preparado e não tiver feito o que esperava dele, será batido rudemente, mas aquele que não soube sua vontade e que tiver feito coisas dignas de castigo, será menos punido. Muito se pedirá àquele quem se tiver muito dado, e se fará prestar maiores contas àqueles a quem tiver confiado muitas coisas. Antes de nós fazermos a nossa prece de abertura, queremos lembrar os nossos amigos que a nossa casa, o Grupo Espírita Irmão Ismael, no dia 28, domingo agora, às 18 horas, nós estaremos fazendo uma live de aniversário de 70 anos da casa. Nós contamos com todos vocês para prestigiar esse evento e comemorar conosco este aniversário de 70 anos que essa casa, que sempre nos abriga, que nos consola, que nos auxilia muito, a nós e a vocês também. Então, vamos fazer a nossa prece e assim vamos começar o nosso tema na noite de hoje. Vamos elevando nossos pensamentos ao Pai Maior e ao nosso querido Mestre Jesus, rogando as bênçãos da espiritualidade maior, para que possa nos intuir, nos amparar, acalmar as nossas ansiedades, os nossos corações, diminuir os nossos nervosismos, ansiedades. Mestre Jesus, acalme os nossos corações, para que possamos atravessar esses dias turbulosos com bastante paciência, resiliência e empatia. Mestre Jesus, nos fortaleças nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, para que a gente possa fortalecer a nossa fé em Ti e no Pai amado. Rogamos aos Espíritos superiores que nos protejam na noite de hoje, para que a gente possa estar envolto dessa energia de harmonia, de paz e saúde. Esteja conosco sempre, Mestre Jesus e Pai amado, que assim seja. Queridos irmãos, na noite de hoje nós vamos falar sobre o capítulo 18, muitos chamados e poucos escolhidos, com o festim de núpcias, que é o primeiro item deste capítulo. Quando nós lemos esta parábola de Jesus, nos reconforta muito os nossos corações, porque o Jesus utilizava uma metodologia psicoterapêutica aonde ele tinha a proposta de esclarecer na simplicidade. Porque Jesus, como falava para pessoas simples, para o povo que não tinha conhecimento e não era literato, então, Jesus utilizava-se das palavras simples do cotidiano das pessoas, daquilo que eles compreendiam e entenderiam a sua mensagem. Então, quando ele nos traz o festim de núpcias, parece uma alegoria de tão pesada deste rei que traz essas informações. Mas nós temos a proposta da noite de hoje de tentar esmiuçar um pouco mais nesta parábola para a gente compreender, porque se Jesus era o grande psicoterapeuta da humanidade, ele entendia o hoje e o amanhã. E como ele sabia que as suas palavras ficariam eternamente escritas nas nossas consciências e nos textos vindouros do futuro, então deixou esse manancial de informações para que a gente pudesse desvendar e aos milhares de anos compreender
a sua mensagem. E na parábola, quando os primeiros servos saíram para convidar os convidados pelo rei, nós vamos entender que os primeiros servidores e os convidados eram os hebreus, porque foram eles que receberam o primeiro mandamento, a primeira informação de um Deus único, monoteísta. Porque a cultura naquele tempo era politeísta, da cultuação de vários deuses. Então, nessa compreensão, os hebreus foram os primeiros convidados por esse rei, o pai maior, em conhecer as novas verdades. Mas o povo hebreu até entendeu, mas da sua maneira. Porque eles não foram no casamento. Eles ouviram, mas não deram tanta importância a este convite das núpcias que estavam sendo convidados para a realização e não foram, não compareceram então no casamento, né? O rei ficou sabendo então que os convidados não quiseram e enviou outros servidores para auxiliar, para convidar estes irmãos, esses convidados que não queriam vir. Só que nessa remessa dos servidores, na segunda, que foram os profetas trazendo as informações, aonde nós tivemos Moisés trazendo os 10 mandamentos e depois vários profetas trazendo as informações desse Deus único, só que foram tentando compreender, mas não alcançaram essa profundidade. E como as criaturas humanas ainda não tinham empoderamento da cultura, foram utilizando-se do seu personalismo, das suas ideias e das suas convivências e das suas articulações pessoais e foram trazendo as informações conforme eles achavam que era bom. E nesses servidores que vieram junto com esses profetas, porque os hebreus, acreditando, porque foi proferido para Abraão que eles seriam a supremacia de todos, mas eles entenderam do seu modo e não da supremacia geral, universal, que é do Deus único e não dos judeus sobre o mundo. Então veio Jesus para trazer a segunda informação desses servidores, que era de entender que Deus era para todos, que ele era bom, que era justo, mas não daquela forma como os hebreus tinham entendido e tinham experimentado essa conscientização. Mas só que Jesus não foi compreendido pelo povo judeu, porque como eles estavam esperando o Messias, então esse Messias tinha que domar o mundo e não ser dominado pelo mundo. E esse Nazareno de barbas e cabelos compridos, com palavras suaves, que falava para o povo simples e ignorante, não poderia ser o Messias, porque eles entendiam que o verdadeiro Messias que eles estavam esperando ia pisotear todas as nações. E não compreendendo, então, aniquilaram os servidores do rei, incluindo Jesus. Como o rei ficou enfurecido por ter feito esses atos, manda aniquilar e manda chamar todos nas encruzilhadas todos aqueles para o seu festim de nupcial. Quando os servidores saem a chamar, eles vão chamar começando pelos cristãos, porque a mensagem de Jesus já havia sido impregnada e pregada no mundo. Então os novos cristãos, aqueles que eram judeus e se transformaram em cristãos, até esta palavra cristão advém da sugestão de Lucas: se nós somos seguidores de Cristo, nós somos cristãos. Então esses cristãos eram formados por ex-judeus e os pagãos. Os pagãos são todos aqueles que cultuavam a cultura politeísta e que não eram batizados. Esses são os novos convidados do festim nupcial. Ele não estava delimitando a cultura religiosa,
mas sim a todos que quisessem ouvir a boa nova. Então, os cristãos foram responsáveis em difundir no mundo a boa nova, a mensagem do Jesus, e essa mensagem reconfortadora que traria e auxiliaria todas as criaturas humanas do mundo, acalejando, acalmando seus corações, seus pensamentos, suas atitudes perante as suas vivências. Mas com o passar do tempo dos cristãos, o andar do tempo foi infelizmente modificado algumas palavras, algumas atitudes, porque a boa nova foi distorcida conforme a personalidade das criaturas que viviam na época, conforme os seus desejos e as manipulações políticas. E em si, a doutrina do Cristo quase que se perde pelas manipulações, mas fortalece, porque ela está impregnada de amor e de luz. E o nosso último convidado, desses que todos são bem-vindos, advém a terceira revelação. A primeira de Moisés, os primeiros convidados, os segundos convidados, Jesus, que é a segunda revelação, e os últimos, que é a terceira revelação, que é a doutrina espírita. A doutrina espírita veio trazer o Cristo redivivido novamente para que a gente pudesse compreender. Porque Jesus mesmo disse: pedirei ao meu Pai que envie o Consolador para que reviva tudo aquilo que eu já disse, porque hoje vocês não compreendem, mas amanhã compreenderão, nas minhas palavras. Então, esse Jesus, esse novo Consolador, é o que vai nos trazer, através da doutrina espírita, aquilo que está sendo compartilhado sobre a religião. Mas não a religião de cultuação, mas a religião da palavra do grego, religar-se a Deus. E a doutrina espírita, ela vem nos trazer algumas diretrizes que não vão ser de exclusividade dos espíritas. As diretrizes da doutrina espírita, ela é universal, porque ela não advém dos homens, ela advém dos espíritos, que foi toda compilada e trabalhada e codificada pelo Hippolyte Rivail, com o codinome de Allan Kardec. Quando ele lança o livro no dia 18 de abril de 1857, é fundado, então, a doutrina espírita no mundo, lacrando assim a doutrina dos espíritos no nosso planeta, chegando então à terceira revelação. Nessas diretrizes da doutrina espírita, ela vai nos esclarecer sobre Deus. Não é aquele Deus punitivo, mas é o princípio da inteligência universal. Princípio de todas as causas. É a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, porque Kardec pergunta o que é e não quem é. Então nós vamos compreendendo que esse Deus dos nossos amigos espirituais que nos traz através do Livro dos Espíritos e pela doutrina espírita, nos traz um esclarecimento mais profundo desse Deus. E vai abrindo os horizontes sobre essa interpretação e compreensão de Deus. Quando também as diretrizes da doutrina espírita, e é um fato, que é a comunicabilidade com os espíritos, porque quer queira que você acredite ou não, existe a comunicabilidade com os espíritos e está provado, não por hoje, mas por muito tempo antes mesmo da doutrina espírita, já foi comprovado a comunicabilidade dos espíritos com os encarnados. Então compreende-se que ela não é uma exclusividade da doutrina espírita, mas ela é um dos pilares da doutrina espírita, que é a comunicabilidade dos espíritos e a imortalidade da alma, do espírito, porque nós todos temos uma vida, mas temos várias indumentárias carnais. Nós não temos várias vidas, nós temos várias reencarnações em vários corpos físicos,
mas com o mesmo Espírito. É esse Espírito que é imortal, que possui a imortalidade infinita da nossa pequena compreensão. Porque toda vez que a gente fala infinito, nós não sabemos o que é isso. Mas sabemos que é indestrutível o Espírito. Então acreditamos que é infinito. A pluralidade das existências, que são as reencarnações, porque já está comprovado na história pelos cientistas e pesquisadores e psicólogos e psiquiatras que fizeram pesquisas comprovando as pluralidades das existências reencarnatórias e a pluralidade dos mundos habitados, que é compreensível que fica difícil de admitir que estamos somente nós nesse bilhões de galáxias e bilhões de planetas. Se no nosso próprio planeta Terra existe um mundo microscópico que existe, mas nós não enxergamos. E muitas outras coisas que existem no nosso planeta, que estamos convivendo com ele, que não enxergamos, mas faz parte. Então fica um pouco pequeno da nossa compreensão não admitirmos que não existe vidas em outros planetas. Então é a pluralidade, porque Jesus diz, há muitas moradas na casa de meu Pai. Então, com certeza, esta pilar da doutrina espírita, ela é universal. Ela não cabe só aos espíritas, mas ela cabe à humanidade inteira, porque é um fato. E nesse fato de espalhar as diretrizes, de compreendermos todos os processos que vem trazendo, que este rei das núpcias do festim, ao visualizar que tinha um convidado sem as vestes nupciais. Quando a gente ouve vestes nupciais, a gente lembra-se do nosso tempo, porque nós tínhamos roupa de sair, roupa de domingo, roupa de festa, roupa de ficar em casa, que atualmente nós estamos usando muito roupa de ficar em casa. Então, essas são as vestimentas nupciais. A vestimenta nupcial é aquela mais principal, que trazia uma ideia de pureza e da identificação de que era sendo usado pela primeira vez, limpo, que não tinha sido usado. Só que André Luiz vai nos trazer uma informação sobre as vestes nupcial, porque as vestes nupcial é o nosso perispírito que está revestindo o nosso espírito. Para aqueles que não conhecem profundamente a doutrina ou que não conhecem, o perispírito é uma vestimenta que veste o espírito. E que essa vestimenta é como se fosse uma roupa sobre o espírito. Então, quando este rei perguntou àquela pessoa que estava na festa, por que não vestes a vestimenta nupcial? E André Luiz nos esclarece que a vestimenta nupcial é o nosso perispírito, é porque o nosso perispírito não está ainda na fase da pureza, da liberdade, da compreensão e da evolução. E esse perispírito, caros amigos, no mundo espiritual, é impossível utilizarmos recursos para disfarçar a nossa vestimenta nupcial, porque lá não é possível utilizarmos as máscaras que hoje nós, como encarnados, utilizamos. As máscaras são, no momento, necessárias para as criaturas humanas, porque ela nos auxilia a vivermos em sociedade. Mas não quer dizer que nós tenhamos que viver plenamente e completamente com máscaras. As máscaras fazem o polimento social para que a gente possa interagir e é que a gente possa compartilhar dentro do nosso mundo social. Porque se nós fôssemos verdadeiros o tempo inteiro, não sei se seríamos bem aceitos, porque nós estaríamos exteriorizando,
as verdades que muitas vezes, não sei se é a verdade verdadeira, mas eu acredito que seja a minha verdade. Mas eu não sei se a minha verdade é a verdadeira verdade. Então, essas máscaras nos auxiliam a transitar, ao no trabalho, com os amigos, nas redes sociais, mas muitas vezes não conseguimos segurar essa máscara dentro dos nossos núcleos familiares, porque eles sabem quem somos. E assim, então, essa máscara não tem todo o processo de ficar firme, vamos dizer assim, dentro do nosso núcleo familiar. E essa vestimenta nupcial, o perispírito, que é visto do plano espiritual, aonde todas as informações está nessa vestimenta. Então, se nós não estivermos equilibrados, estivermos angustiados, se nós estivermos equivocados ou com muitas vicissitudes e muitas imperfeições do pretérito, essa nossa roupa vai estar gravada e grafada nessa vestimenta essas informações. Então, quanto mais pesada as nossas dificuldades, mais a nossa vestimenta estará escura. E assim nós precisamos limpar a nossa vestimenta nupcial para que a gente possa ser convidado para o festim das bodas. E esse trabalho de limpar a nossa vestimenta é um encargo único e individual e pessoal. Somos nós que vamos fazer esta limpeza na nossa vestimenta nupcial, que é do perispírito, trabalhando em cima das nossas vicissitudes, organizando as nossas virtudes e trabalhando no amor e na caridade. Porque nós vamos compreendendo que o trabalho de auxiliar a limpeza da nossa vestimenta nupcial é o título do nosso tema de hoje, muitos chamados e poucos escolhidos. Porque se nós já compreendemos que a doutrina espírita ela é universal e não é exclusiva dos espíritas, porque ela é aberta a todos e a todas as culturas, cores, raças, religiões, ela é para quem quiser compreender a doutrina. E aí nós vamos vendo que esse processo da limpeza da nossa vestimenta nupcial vai requerer um trabalho pessoal perante a nós mesmos. Quando nós começamos a compreender que a nossa vestimenta nupcial ela não está adequada para o festim de bodas, que é limpa, que é restaurada, nós vamos trabalhando então nos nossos personalismos, nos nossos defeitos, nas nossas vicissitudes, porque é muito difícil, porque nós temos uma compreensão de uma ideia já pré-concebida, o preconceito, e é difícil da gente modificar essa ideia que já está arquivado no nosso inconsciente ou no nosso subconsciente. Então, esse trabalho da compreensão da nossa vestimenta nupcial vai ter que ter um exercício de retirarmos o nosso personalismo e adentrar numa compreensão universal. Porque essa compreensão universal, nós vamos estar nos questionando, mas qual modelo, em qual segmento, o que tipo eu vou entender e vou seguir? E nós temos no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo, na questão 919, o Homem de Bem de Santo Agostinho, e no Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 17, no item 3, o Homem de Bem. Ali está um manancial de informações de como proceder, de como viver sendo um homem de bem. Se eu estou compreendendo, eu preciso então trabalhar na ideia do homem de bem. E assim eu vou tentando modificar as minhas ideias pré-concebidas e atualizando as informações mais salutares
edificando com pensamentos positivos e salutares. E quando eu quero modificar essa minha vestimenta nupcial, eu preciso comprometer-me com o trabalho. Porque muitas vezes eu até sei, eu entendo que eu preciso, mas não me comprometo em modificar-me. E esse comprometimento, muitas vezes, nós relacionamos a doutrina espírita, o movimento espírita, a nossa própria vivência espírita. Neste momento, vamos falar para todos aqueles que são simpatizantes ou que estão nas linhas de trabalho da doutrina espírita, do movimento espírita. Nós temos que ter o comprometimento no trabalho. Porque se nós compreendemos que precisamos alinhar e limpar a nossa vestimenta nupcial, nós temos que nos comprometer com a tarefa de continuar a limpeza, a restauração dessa roupa nupcial. Porque se nós não cuidarmos, suja novamente, estraga, corrói, rasga. Então nós temos que estar sempre trabalhando na manutenção da limpeza dessa vestimenta nupcial. E esse comprometimento está muitas vezes muito longe do potencial da realização da tarefa. Muitas vezes eu sei, eu me lembro, mas eu deixo para amanhã ou deixo para depois. Esse comprometimento, caros amigos, muitas vezes é questionado sobre o seu comprometimento com a doutrina espírita. Doutrina espírita, eu estou falando, e não do movimento espírita. A doutrina espírita é aquela de Allan Kardec, do Livro dos Espíritos. Se eu estou lendo, estou entendendo o Livro dos Espíritos e compreendo da minha modificação, eu tenho que ter um comprometimento com essa tarefa comigo mesmo. Eu não vou conseguir salvar o mundo se não salvar a mim mesmo. Então, meus amigos, precisamos nos comprometer em modificar as nossas ideias pré-concebidas com novas ideias salutares. E assim eu vou adentrar dentro da responsabilidade de continuar o meu comprometimento pela causa e pela minha própria causa. Essa responsabilidade, muitas vezes, nós carregamos, desde muitos anos, nós utilizávamos a palavra culpa. E Joana de Ângeles nos traz uma proposta renovadora de trocarmos a palavra culpa por responsabilidade. A responsabilidade vai fazer com que nós tenhamos certeza e a compreensão dos nossos atos, porque assim eu estarei predisposto a me modificar. E assim, então, eu vou ter responsabilidade sobre os meus atos e pensamentos. Se eu já estou compreendendo a doutrina espírita, os meus atos têm que responder àquilo que eu estou entendendo da doutrina espírita. Os meus pensamentos também têm que estar igualados com a mesma linha do pensamento da doutrina espírita. Então, muitas vezes, e eu vejo que não é fácil, é um pouco difícil, mas não é impossível. Quando nós trabalhamos e nós compreendemos, ela se torna mais prazerosa o trabalho de modificarmos, porque ela não se torna cruel e difícil de ser realizada. Porque a responsabilidade, caros irmãos, é um chamamento que Jesus está fazendo em nossos corações e nossos pensamentos, porque esse chamado que Jesus está fazendo, muitos os chamados, é a nós mesmos que precisamos fazer esse chamado. Chamar para a consciência, chamar para a responsabilidade, chamar para o discernimento. Porque se eu compreendo a doutrina espírita, eu preciso vivenciar a doutrina espírita.
Porque Kardec já dizia, e diz que está lá escrito, reconhece-se um verdadeiro espírita quando ele doma suas más inclinações. Caros irmãos, é a oportunidade que nós estamos recebendo em entender esse chamado. Jesus está nos chamando já há 2000 anos. E muitas vezes a gente ouve, mas já esquece no outro dia. Por isso que são poucos escolhidos. Não são escolhidos por Jesus. É escolhidos por nós mesmos. Eu me escolho para ser um trabalhador da seara do Mestre Jesus. Mas para ser um trabalhador, eu tenho que estar alinhado com os pensamentos de Jesus. Eu tenho que ter atitudes alinhadas com Jesus. Então, muitas vezes, as pessoas encontram a primeira barreira, dificuldade, o entrave da vida, do movimento, da situação e já desiste. O bom de tudo isso, meus caros amigos, que Jesus não desiste de nós nunca. Eu estarei aqui sempre esperando por vocês. Então Jesus estará sempre esperando. Mas por que que nós estamos esperando tanto tempo? Por que que nós estamos perdendo esse tempo precioso que é a reencarnação, a vida atual que estamos vivendo neste momento? Porque nós estamos agora encarnados 7 bilhões e meio de espíritos encarnados. E no plano espiritual já possui 21 bilhões de espíritos para reencarnar. E nessa nova fase que estamos passando desta pandemia, aonde o projeto celestial do Pai Maior nos oportunizando em modificar os nossos pensamentos e as nossas atitudes. Eu sei, e todos nós sabemos, que estamos vivendo momentos muito difíceis, em todos os sentidos, financeiros, emocionais, psicológicos, espirituais. Mas é necessário esse aprendizado, porque como é que nós vamos aprender a entender esses processos se nós não pararmos para compreender e vivenciá-los? Porque nós estávamos tão rápidos, correndo o tempo inteiro, que esquecemos dos nossos amigos, dos nossos familiares, até da nossa própria vida. E essa pandemia, essa quarentena, está fazendo com que a gente reflita qual é o nosso objetivo. O nosso objetivo é ser feliz. E o que eu estou fazendo para ser feliz? Estou fazendo algo de bom para mim e para o próximo? Porque o trabalho amoroso de tudo isso para o exercício, porque muitas vezes nós queremos estar em linhas de frente, mas a gente não entende como proceder na linha de frente. E próprio Kardec, no capítulo 15, Fora da Caridade, não há salvação. A caridade, como se entende no Livro dos Espíritos, na questão 886, a benevolência, a indulgência e o perdão. Nós esquecemos dessas 3 palavras conosco e com o próximo. E nesses dias turbulosos, meus amigos, que todos nós estamos passando, e a gente conversa com bastante gente do movimento, do não movimento, dos amigos, dos familiares, dessa preocupação, e a gente ainda não parou para pensar. Será que nós estamos aproveitando essa oportunidade para analisarmos? Eu vejo que, mesmo que a gente compreenda que somos filhos de Deus e que Jesus é o nosso mestre, nosso guia amado, irmão mais velho, ainda temos uma dificuldade de assimilar essa amorosidade toda.
Queridos irmãos, a proposta dessa vestimenta nupcial, através da caridade, conosco, é estarmos com Jesus. Porque com Ele o meu fardo é mais leve. Se nós estarmos com Jesus, alinhado em pensamentos, em atitudes, nós não ficaremos isento das dificuldades. Porque nem Jesus ficou. Mas nós estaremos fortalecidos para enfrentar essa situação. A situação financeira, a situação emocional, psicológica e espiritual. Nós precisamos trazer Jesus para os nossos corações e abrigá-lo e deixá-lo aqui dentro. E não num pedestal onde a gente não possa alcançar. Jesus está sempre conosco, está sempre nos amparando e sempre nos esperando. Basta chamá-lo, através de prece, de oração, de um aclamar pelo seu nome. Eu tenho certeza, meus amigos, que com Jesus o fardo é mais leve. Vamos trazer essa proposta renovadora de possuirmos esta veste nupcial, para que quando retornarmos ao mundo espiritual, sejamos reconhecidos pela nossa veste, clara, limpa e brilhosa, com ações benéficas ao próximo, olhando os irmãos invisíveis, acalentando as lágrimas, ombreando ombro a ombro os nossos irmãos de caminhada, fortalecendo os nossos ideais, a doutrina espírita, o movimento espírita. Por isso, caros irmãos, deixo nesta sexta-feira à noite, em seus corações, em todos os nossos corações, um convite. Tragam Jesus de volta em seus corações, para que no amanhecer de amanhã nós diremos: com Jesus o fardo será mais leve. Porque eu tenho certeza, eu sei que com Jesus nós conseguimos. Muita luz, muita paz a todos os irmãos, aqueles que estiveram presentes, que mandaram saudações de boa noite. Muito obrigado. E não esqueçam, caros amigos, dia 28, às 18 horas, nesta mesma página do Facebook do Grupo Espírita Irmão Ismael, aniversário da Ismael de 70 anos. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Teatro, música, apresentação, dança. É uma grande festa com responsabilidade. Nós estamos trabalhando no afastamento, tudo aquilo que as diretrizes dos órgãos competentes exigem. Então, até domingo, meus caros irmãos, amigos, simpatizantes, espero vocês lá. Uma boa noite a todos.